E agora é hora da gente mergulhar na história, conhecer o nosso país, os nossos antepassados, o que aconteceu no Brasil há 150 anos. Será que explica o presente que nós vivemos? As lutas, injustiças, fim da monarquia, Lei Áurea, que aboliu a escravatura. Bom, eu converso agora com o Bruno Antunes de Cerqueira, autor do livro A Princesa que Não Assumiu o Trono, As Alegrias e Tristezas de Isabel do Brasil, obra escrita juntamente com a Maria de Fátima Argon. E quantos anos de pesquisa para chegar a um produto tão rico, com tantas histórias, já que o livro possui 958 páginas. Seja bem-vindo e bom dia, Bruno. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos aí da TV de Campinas. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Já respondendo, Alegrias e Tristezas, estudos sobre a autobiografia de Dona Isabel do Brasil. É um livro grande, vou até mostrar para os telespectadores que quiserem. É um livro muito grande, muito... Tem uma amiga que brincou dizendo, Dona Isabel gostava muito de Bíblia, né? Então vocês fizeram uma Bíblia para ela, né? Então, fruto de muitos anos de pesquisa, na verdade é a maior pesquisa já publicada sobre a personagem na historiografia brasileira. Agora, a produção em si foi de 2 anos e meio, né, de produção. Tá. De fato... Pode falar. Diga lá. Pode falar, pode perguntar. Como que surgiu a ideia de estudar essa princesa, que foi importante para a nossa história, com fatos que às vezes parecem conflitantes quando a gente estuda na escola? Como que surgiu essa ideia? Olha, em mim é muito antiga, porque exatamente por isso eu estudei em colégio católico, em Niterói, eu sou de lá, e eu sempre li muito a história do Brasil, a história mundial, por isso depois fui cursar História na PUC do Rio de Janeiro, mas sempre fui enfronhado, digamos assim, né, com conhecimento histórico. E aí eu sempre entendi, eu sempre percebi que havia um pouco de justiça histórica para o pai de Dona Isabel, Dom Pedro II, mas não havia justiça histórica para ela. E aí eu sempre entendi que havia um problema nisso, né? Eu pensava, por que disso, né? Há um porquê isso. E a principal resposta é que o gênero, como a gente diz hoje em dia, o fato de ela ser mulher é que dava praticamente asco nas pessoas, né? Não no povo, não nos populares, porque esses tinham muito carinho, amor por ela e tal, mas nas classes dirigentes masculinas, 99,9%, e também, às vezes, até nas classes médias, né? Você tinha uma antipatia à ideia de uma mulher soberana que mandaria em tudo, mandaria em todo mundo, que era muito grande. Tá. Então, isso se misturava, não é, na personagem histórica, que foi efetivo, foi real, com o catolicismo dela, com uma série de coisas. Mas a coisa que mais dava repulso nas pessoas era a condição feminina dela. E, com isso, ela nunca ganhou justiça, ela era considerada uma alienada, quase uma idiota, na historiografia, por homens, claro, né? Homens Sim. que escreveram a história. O que é impressionante é, hoje em dia, existirem historiadoras, mulheres, que dão aso, né? Quer dizer, dão continuidade a uma versão anti-isabelina, como a gente fala, no livro a gente discute tudo isso, o que é isabelino dela mesma e o que é isabelista, que é dos cultores dela, né? Dos partidários dela, e que dão aso a isso. Então, falam mesmo que dão a entender que ela era burra, dão a entender que ela era parva. E é impressionante, né? Porque é uma herança maligna de uma historiografia machista, misógina, né? Mas ficou. E passa a gente a entender também, né, essa herança machista nos dias atuais. Já a gente vai falar, porque acho que tem muito a ver. Ô Bruno, na escola em geral, nós aprendemos que ela era filha de Dom Pedro II, assinou a lei que aboliu a escravatura aqui no Brasil, que é a Lei Áurea, era muito estudiosa, chegou a mediar conflitos, né, entre católicos e maçons.
O longo estudo que você fez, muito mais completo do que nós estudamos, né? Poucos anos na escola, vai também por este caminho ou as coisas aconteceram de outra forma? Já já a gente fala sobre a Lei Áurea, que é um capítulo à parte, que é muito interessante, mas ela era realmente estudiosa, ela realmente mediava conflitos. O que você pode dizer da Princesa Isabel para quem está nos assistindo e até ficar curioso para poder comprar o livro? Com certeza. Sim, ela era estudiosa, até porque o que ela e a irmã foram obrigados a ter em matéria de instrução educacional é o mesmo que o pai delas, Dom Pedro II, tinha tido. Há uma curiosidade, Dona Isabel foi aluna de professores do pai, né? Havia ainda professores de Dom Pedro, quando ele era criança, que eram velhos, muito velhos, claro, mas que foram professores da princesa imperial Dona Isabel e da princesa Dona Leopoldina Teresa. Então, Dona Isabel foi aluna, por exemplo, do Marquês de Sapucaí, que para nós, lá no Rio, é o nome de uma rua, uma avenida, onde tem o sambódromo, onde tem o espetáculo do samba. Esse nome de rua, o Marquês de Sapucaí, Cândido José de Araújo Viana, ele foi um grande político do Império, um estadista. E ele foi conselheiro de Estado, ele foi professor do pai e da filha. Agora, tem um pormenor, o maior professor de Dona Isabel, além de todos que ela teve, no livro, a gente mostra um quadro sinótico, né, de todos os professores dela, com a biografia de cada um. Está nessa seção aqui. O que ocorre? É uma coisa muito interessante. O principal professor de Dona Isabel e de Dona Leopoldina Teresa foi o imperador Dom Pedro II. Então, ele foi pai e mestre das princesas. É assim que ele era descrito. Ele era o coordenador da obra educacional. E o que é fantástico é quando ele diz, Dom Pedro, que para ele instruir as filhas dele, ele tinha que se instruir. Então, ele diz, quanto mais eu estudo, mais eu faço vocês aprenderem. Então, na verdade, a educação isabelina foi uma educação altíssima, né? É provável que nenhuma princesa herdeira europeia do tempo dela tivesse tido essa educação. É provável que nenhuma. Porque ela, como menina, mulher, né? Ela tinha que ter uma educação igual a de um homem, príncipe imperial homem. Ela era mulher, mas ela princesa imperial. Sim. Então, a educação dela foi superior. Agora, nunca parou. Não parou ali com a Condessa de Barral e da Pedra Branca, que foi uma grande preceptoraia, né, dela e da irmã. Não parou, ela se instruiu a vida toda. As viagens dela para o exterior eram de instrução. Ela era igual ao pai, apaixonada por tecnologia e inovação. Agora, ela era diferente do pai em diversos aspectos. Os aspectos do seu íntimo, da sua subjetividade, ela diferia do pai. Não porque ela fosse burra, não, porque ela não tinha nada de burra, né? Também nem ela nem o pai foram teóricos da ciência. Isso é outra coisa. Dom Pedro II foi até um intelectual que publicou uma coisa ou outra e tal, fez traduções, etc. Isso é óbvio, ele é um intelectual do século XIX também. Dona Isabel não chegou a isso, porque ela não tinha, por exemplo, ela não foi uma escritora. Ela tinha muito sofrimento em escrever, ela tinha uma artrose grande, sabe? Tá. Então ela escrevia muito, trabalhava com a escrita, mas não foi escritora. Poderia ter sido, mas não foi. Da personagem, o que mais chama atenção é a obra católica, né? A obra que ela idealizou um Brasil muito mais católico do que a gente era. A gente era católico nominalmente, mas ela queria um Brasil de justiça social, de caridade social, era o Brasil que ela sonhava, né? Esse ela não conheceu de forma alguma, né? A princesa Isabel chegou a ter 2 irmãos que faleceram. Por isso que ela era a herdeira do trono, e você falou que não era bem visto já com esse machismo que existia na época. Como é que eles viam essa possível até assumir o trono? Olha, ela foi regente do Império durante 3 vezes. De fato, ela se tornou princesa imperial muito criancinha, com 4 anos de idade. Foi reconhecida pelo Senado do Império. E aí, dali em diante, só tinha ela e a irmã. Só tinham duas herdeiras para Dom Pedro II. Na linha sucessória, seguiriam os sobrinhos de Dom Pedro II. Então, Dona Isabel era a herdeira de tudo, não tinha dúvida sobre isso. Politicamente, constitucionalmente, não haveria nunca dissenso sobre isso. Dom Pedro II, ele
quando arrumou um genro, né, um marido para a filha dele, ele quis que esse genro se amoldasse à pessoa dele, ficasse parecido com ele, para que então o casamento fosse perfeito. E, de fato, o casamento de Dona Isabel com Dom Gastão, o Conde de, foi muito produtivo, profícuo, eles passaram a se amar, né? E então, agora Dom Pedro II tinha um pouco de implicância, né, forte com o genro. Aquela relação que os genros têm com as sogras, às vezes, com os sogros também, aquela relação complexa, né? Então, Dom Pedro tinha uma competição forte com o genro, porque o genro era era efetivamente militar, Dom Pedro II não era militar, então tinha ali muita rusga. E ela ficava no meio dos dois. E nesse sentido, até você perguntou de mediação de conflito, ela mediava conflito sempre entre o pai e o marido dela, né? Tá. E depois ela tentava mediar por debaixo dos panos o conflito terrível que houve entre o episcopado brasileiro e a maçonaria, porque ela era ultracatólica, né? Então, no tempo ela era chamada de ultramontana, que era uma terminologia já pejorada, né, do século XIX, e ela era uma ultracatólica, então ela tentava ajudar nessa questão sinuosa, terrível, que foi a episcopo-maçônica, né? No ano 1870, nos anos 1800, quando o primeiro-ministro foi o Visconde do Rio Branco, que era chefe da maçonaria, e com quem ela se dava muito também, né? Ela não era... A questão era que havia bispos jovens, ela mesma vai dizer, bispos jovens inexperientes, e você tinha ali os grão-mestres da maçonaria, os chefes maçônicos, que não admitiam que eles falassem nada, os viam como meros empregados do Estado. Aí foi foi uma situação insustentável, os bispos foram presos, enfim, é uma história. E aí, nesse sentido, ela mediava assim, ela sempre tentou, assim como depois vai ser no fim do Império, que não seria fim do Império nenhum, é isso que a gente explica no livro, né? Isso é uma teleologia, né? A gente acredita que a monarquia ia acabar em 1889, porque nós fomos treinados a acreditar nisso. Sim. Né? A historiografia, quando ela é positivista, ela é evolucionista e teleológica. Então, ela diz que tudo vai ter um acontecimento, vai seguir o outro, que vai seguir o outro, que vai seguir o outro, mas não é nada disso. A monarquia teria perdurado ali seus bons anos, talvez tivesse acabado na década de 1920, 30, 40, porque coincide um pouco aí com a República Velha que cai, porque haveria algum tipo de arranjo das oligarquias, ou não, ou na verdade a monarquia teria perdurado muito mais e sabe-se lá, como uns ou outros disseram, a monarquia existisse no Brasil até hoje, se ela se adaptasse, né, a ter deixado de ser uma monarquia com base escravista e passasse a ser uma monarquia com base econômica, né, escravista, e passasse a ter sido uma monarquia absolutamente democrática, né, com educação universalizante, que eram os projetos com reforma agrária, fundiária, né, que eram os projetos para o terceiro reinado, que é justamente o reinado de Dona Isabel, que não veio, né? Muito interessante. E quando você citou o Conde Deu, eu me lembrei, estudando, né, ontem sobre o assunto, aqui em Campinas, na rua, próximo ao estádio do Guarani, a gente tem o Conde Deu. Então, é essa homenagem aí ao Gastão de Orleans, que eu confesso que eu não sabia a origem, e estudando, então, eu aprendi que é uma homenagem aí ao marido da princesa Isabel, o Conde Deu. Ainda sobre esse assunto de política, Bruno, a princesa Isabel, ela nunca teve apreço por política? Não tinha aspirações? Ela não sonhava com esse trono? Então, a gente explica no livro Alegria e Tristezas, tanto Maria de Fátima Argon, que foi a chefe do Arquivo Histórico do Museu Imperial por 30 anos, né? Quanto eu, que tenho o Instituto Cultural Dona Isabel, com ela e vários outros amigos, o que a gente explica? A política comezinha, essa política, por exemplo, que nós vivemos hoje em dia, do toma lá da cá, do troca... Essa política de rachadinhas, essa política desse tipo de coisa, isso Dona Isabel tinha até asco, né? Ela nem sabia, ela nem queria saber nesse tipo de coisa. A política para ela só tinha um sentido, que é o sentido de fazer o bem estando no alto.
Quando perguntavam no exílio, falavam, diziam que a senhora não era chegada na política e tal. Ela mesma respondia, ela dizia, eu tinha muita consciência de quem eu era quando eu fui regente, eu tinha muita consciência de tudo. Fazer o bem supremo é o que a política pode te propiciar. Agora, a política partidária, ela tinha horror. Então, ela não queria saber, ela não tinha essa coisa que a gente tem hoje em dia, esse binarismo, direita e esquerda, ela não tinha isso, ela não acreditava nisso. Ela só tinha uma coisa na cabeça, que a política, como a igreja ensina, é a mais alta forma de caridade. A política é uma forma de você viver em sociedade e de produzir o bem comum. Se não for para isso, se a política não for para o bem comum, então isso não é política. E aí ela não entendia isso como política, ela entendia isso como pecado, abuso. Uma vez, no tempo do Império, ela cresceu vendo a fraude eleitoral nas campanhas eleitorais e na votação. Então, ela estava no interior de Minas, estava tendo uma votação lá agitada, uma fraude generalizada. Ela tinha horror, ela escrevia, né? Meu Deus, quando isso vai acabar? Isso é um escândalo, isso mancha a imagem do Império. Isso é uma coisa... Então, assim, a noção que Dona Isabel tinha da política é uma noção que, para quem é raposa velha, digamos assim, da política, é uma noção infantil, é uma noção pueril. Ia dizer, ela era uma poliana. Tudo bem, pode falar que ela era uma poliana, porque, em parte, é isso. De outro lado, não. De outro lado, ela pensava na recatolicização dos brasileiros. Ela pensava que um dia os brasileiros iriam, até por causa do fim da escravidão, que era a maior mancha do Império, ela pensava que a partir daquilo ali, a gente ia viver uma nova era. E ia mesmo, a gente ia viver uma nova era. Só que essa era ia coincidir com o reinado dela. Tudo foi feito pelo pai dela também nesse sentido. E aí foi abortada essa era. Quando você falou de Campinas, você sabe, o casal herdeiro do trono visitou muito São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, blá, blá. Eles inauguraram as estradas de ferro que vocês devem ter até hoje, vários pedaços. Sim. Então, Dom Gastão foi a Campinas, Dona Isabel foi a Campinas, eles foram a Mojimirim, eles foram a Piracicaba, eles foram a Guaratinguetá, eles foram a... Tudo aí, tudo no interior, eles conheceram tudo isso. Visitaram, ficaram nos palácios, claro, da nobreza paulista, né, hospedados. Visitaram a chácara de Dona Veridiana Prado, que era uma senhora considerada separada do marido, e Dona Isabel nem ligou, foi lá assim mesmo. Era uma espécie de um chalé francês, muito, muito rico. Quer dizer, eles se davam com toda a aristocracia paulista. O que eu provo no livro? Eu provo no livro uma coisa que a historiografia não contou, que são os titulares, as pessoas que Dona Isabel nomeou, não é? Barão, visconde, conde, marquês, inclusive, que não aderiram à República. Elas podem ter se conformado, podem ter se resignado, mas elas eram pessoas muito mais fiéis a ela, né, a Dona Isabel e a dinastia imperial, do que a República, que foi uma invenção de um pingo de cadetes do Exército lá no Rio de Janeiro, né? Não tinha nenhum... Então, isso não foi estudado, isso é uma coisa que, de fato, a historiografia não contou, que foi a própria aristocracia imperial não aderindo à República e sim depois, claro, se conformando. Não é porque também não ia deixar, ninguém ia virar miserável por causa disso. A gente tem a figura do Eduardo Prado, né? Filho de Dona Veridiana, que nunca aceitou e que era um dos maiores batalhadores, né, da restauração da monarquia, mas ele morreu sem ver isso, né? Quando você citou a presença, né, de Dom Pedro II, da Dona Isabel aqui em Campinas, o Instituto Agronômico de Campinas foi fundado pelo imperador, pelo Dom Pedro II, em 1887 e é bastante valorizado até hoje aqui na nossa cidade. Voltando nesse assunto ainda, seria diferente para as mulheres hoje se a princesa tivesse assumido o trono? Eu digo em muitos preconceitos que nós temos, esse machismo que já foi citado aqui no programa, poucas mulheres em cargos da política. A história seria diferente? Tem como a gente fazer esse exercício? Tem o seguinte exercício pode ser feito. No livro a gente também explica isso. A contrafactualidade na historiografia, ela não pode ser processada, porque você não pode dizer aquilo que ocorreu não existindo.
O que você pode fazer, é o que eu explico no livro, é investigar a factualidade submersa, ou seja, aquilo que de fato ocorreu, mas foi absolutamente submerso, absolutamente negado, enterrado, enfim, sufocado. E o que tem nessa história? Dona Isabel, ela ia reinar na transição do século XIX para o XX. E ela não era feminista, em nenhuma hipótese, que já estava nascendo o feminismo. Agora, ela era sufragista, por exemplo, ela era a favor do direito das mulheres votarem. No Brasil, as mulheres puderam votar em 1934. O que a gente pensa? Num terceiro reinado feminino, elas iam poder, né, elas poderiam ter votado muito antes disso. Ali para 1910, talvez, elas já ganhassem o direito a voto, porque a campanha ia ser imensa e a campanha diria, a imperatriz é mulher e as mulheres não podem votar? Então, teria uma relação. Então, é óbvio que as mulheres, numa transição de reinado feminino e abolicionista, tanto mulheres quanto negros, não, com toda probabilidade do mundo, não padeceriam o que padeceram. Porque, veja, as pessoas que iam governar o Brasil na transição do século XIX para o XX, junto com a imperatriz Dona Isabel I, seriam os abolicionistas, mesmo que eles não fossem logo de pronto, ali em 1890, né, quando Dom Pedro II ia fazer 50 anos de reinado, jubileu, aí ele ia abdicar e aí iniciaria o terceiro reinado efetivo. E aí não ia ser Nabuco que ia virar o primeiro-ministro ali, logo ali, não, com toda a probabilidade, não. Mas daí a 5, 10 anos, Joaquim Nabuco teria sido primeiro-ministro, com toda a probabilidade. Então, Rebouças seria aproveitado no Conselho do Império, talvez não no Conselho de Estado. O Visconde Tonera, jovem ainda também forte, Afonso Celso Júnior, Rodolfo Dantas, todos esses homens que não governaram o Brasil porque a monarquia acabou, eles eram o que a gente chama de isabelistas. E uns fossem mais fiéis a ela, outros menos, mas todos eles defenderam o terceiro reinado, a continuidade. Afonso Celso Júnior, por exemplo, é um que ele era pró-república, mas como garoto e tal e tal. Não vamos ver, o pai dele era o primeiro-ministro, foi o último primeiro-ministro do Império, Visconde de Ouro Preto. E ele vai para o exílio, ele é banido junto, né, com a família. Eles não esperavam que aquilo fosse acontecer. Sim. E aí ele vai mudando toda a cabeça dele, ele vai vendo que tudo que ele pensava de Dom Pedro II era pela propaganda dos republicanistas, mas que, no fundo, ele não acreditava em nada daquilo. No fundo, ele vai tendo consciência de que ele está de frente a um monarca que ele chamava de violentado, né? Que foi violentado de tanto que governou o Brasil e de tanto que foi explorado. Então, Dom Pedro II também não cabe falar dele aqui agora, mas é uma outra história. Agora, Dona Isabel, nessa história toda, sofreu uma campanha de difamação na imprensa do tempo, uma das maiores que já existiu na história do Brasil, se não a maior, e as pessoas achavam que ela era uma coisa de quem ela era, né? Sobre a Lei Áurea, então, agora, que acho que é um assunto que na escola a gente estuda bastante quando se fala da Princesa Isabel. Pelo que eu me lembro, ela foi bastante exaltada como uma figura central nesse processo da abolição da escravatura, assinando o decreto. Mais tarde, eu li também sobre o movimento popular que existia na época e que talvez o clima político tivesse forçado ela a tomar esta decisão. Quem ler o livro vai encontrar qual viés? Daquele papel fundamental ou mais ou menos entrou na onda? O que você pode contar para a gente, Bruno? Dona Isabel, ela tem papel fundamental na abolição da escravidão no Brasil, tal como ela se deu em 13 de maio de 1888. Ela, contudo, aí a versão que você quer, o livro vai te mostrar todas as versões. Legal. A gente aborda todas as versões. A gente diz, Dona Isabel, por ela mesma, não achava, até porque tem a versão dela, a versão isabelina. Ela chamou, ela disse que a Lei Áurea foi um golpe de Estado, entre aspas, de Estado ela não usou, mas era isso, e que foi ela que deu esse golpe. Então, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Tá. Ela também disse que era uma vitória dela, e as damas dela chamavam de vitória. Você ganhou, Vossa Alteza é a soberana, Vossa Alteza passou a perna em todo mundo. Beleza, tudo isso aconteceu. Ela, de fato, deu um golpe de Estado mesmo, porque ela tirou o primeiro-ministro e colocou um que queria, que mesmo sendo conservador, queria a Lei Áurea sem
enfim, indenização naquele momento. Então, ela aderiu ao programa, à agenda do Partido Abolicionista, que estava em formação. Por enquanto, era só a Confederação Abolicionista, mas era o Partido Abolicionista. Então, ela tomou parte, coisa que a coroa não pode pela Constituição. Então, sim, ela deu um golpe de Estado. A Lei Áurea foi um golpe de Estado do ponto de vista dos escravocratas, intransigentes, que estavam no Partido Conservador e até no liberal tinha escravocrata intransigente também. Então, ela teve participação. Agora, qual é a questão? Ela era a figura-mor do movimento abolicionista? Dona Isabel era a peça-chave? Não, claro que não. Ela nem podia. Ela não podia ser ativista abolicionista porque ela não era uma pessoa comum, ela não era do povo. E mesmo se ela fosse uma nobre, porque teve nobres que participaram do movimento abolicionista, o próprio Nabuco era nobre, o próprio André Rebouças era a família aristocrática também, mesmo que fosse negro, não tinha diferença, as famílias aristocráticas do Império eram todas mestiças mesmo, não havia problema em você ser deputado, senador, médico, advogado e ser abolicionista. Agora, você não podia ser príncipe, reinante da Casa Imperial e ser. Só que ela, a partir de 88, até então ela era de modo privado. Tá. A partir de janeiro de 88, ela passou a ser publicamente abolicionista. Os filhos dela tinham um jornalzinho abolicionista, quer dizer, mudou tudo. Ela escancarou uma coisa que era privada. E aí, quando se diz hoje, no livro a gente coloca isso também, o movimento negro para valorizar os escravizados que foram efetivamente condutores com os abolicionistas de um processo abolicionista, eles ficam esquecidos porque existe esse isabelismo. Não, mas aí não é assim que se dá, não. O isabelismo foi apagado da história do Brasil. Se você conversar com grandes historiadores atuais e perguntar sobre o isabelismo, eles não sabem uma palavra. E o que é o isabelismo? O isabelismo é justamente o movimento negro favorável ao terceiro reinado. O isabelismo é a Guarda Negra da Redentora. O isabelismo é o apoiamento que eles deram com a vida deles. Os negros morreram por Dona Isabel. As pessoas não sabem disso, que as pessoas pensam que não teve sangue na proclamação da República. O sangue que teve foi o negro, e era o sangue isabelista. Então, isso tudo se perdeu, né? No livro a gente tenta resgatar o máximo possível, mas muita coisa ainda tem para se falar. Então, o isabelismo não é conhecido, não é só uma coisa dela, é uma coisa que ela aceitava, mas que ela não insuflava. Por exemplo, a Guarda Negra eram os capoeiras, né? Teve no Brasil inteiro. Não era ela que insuflava, dizendo façam isso e tal. Uhum. Dona Isabel, se você quiser ter uma figura, não sei se eu já passei muito tempo aí. Não, pode continuar que está ótima a nossa conversa, Bruno. Tá. Dona Isabel, se você olhar no século XX, uma personagem que teria um pouco, assim, claro, guardadas muitas proporções e também até talvez diferenças de personalidade, mas que são ultra cristãs, elas parecem muito com a rainha Elizabeth, atual do Reino Unido. Tá. Que elas têm o mesmo nome, Isabel é esse nome recorrente nas famílias reais, cristãs, católicas ou protestantes, que é o nome da moça que é consagrada a Deus. O nome significa isso, em hebraico arcaico, nas línguas semíticas, né? Então, elas têm muito... O que eu vi dessas personagens todas, muitas foram canonizadas, né? Depois de mortas, foram rainhas e princesas, e Dona Isabel descendia dessas mulheres. E essas mulheres, elas não eram assim, pacatas, não sei o que, como elas têm muita personalidade, elas são muito... Então, por exemplo, Dona Isabel era muito autoritária mesmo. Ela era muito autoritária. Ela falava de um jeito que os homens tinham raiva, porque eles pensavam, ela é arrogante na fala, ela é provocativa. E ela tinha isso. Agora, ao mesmo tempo, ela era cordata também, muito gentil, muito aristocrática, né? O povo adorava e tudo. Era também muito introspectiva, às vezes, né? Não queria ser tão assim explorada. Ela tinha medo de como seria viver o que o pai viveu, né? Uma exploração infinita. Isso ela tinha insegurança, medo. De resto, ela era bastante corajosa. Nisso ela saiu ao avô. Porque o que Dom Pedro II não fez nos últimos 20 anos do seu reinado, que foi justamente provocar uma crise, né? Mas que uma crise que seria contornada. O que ele não faz, a filha faz na canetada e impondo uma visão, porque ela não admitia a indenização
para os senhores de escravizados, né? E os senhores queriam a indenização. Então, ela e o conselheiro João Alfredo e todos que fizeram ali no final, né, os gabinetes do Império, pensavam, já teve muita indenização, o que falta agora é reorganizar a sociedade. Claro que eles também pensavam que haveria, isso que a gente chama hoje em dia de microcrédito, né? Abriria crédito para as pessoas, já seria uma forma de indenização. Na República Velha, o que mais teve foi indenização aos senhores de escravo, porque a socialização da perda do café de São Paulo, do Rio de Janeiro, era imensa. O Ministério da Fazenda indenizava todo mundo, né? Ô Bruno, sobre essa canetada que você estava citando da Lei Áurea, libertando, né, todos os escravos, último país do Ocidente a abolir, e aí no ano seguinte ela foi obrigada a fugir do Brasil, a se exilar na França. Queria que você citasse um pouquinho também deste período e se no livro o nome que está escrito aí, Tristeza, foi uma das tristezas dela ou não? Foi a maior tristeza da vida dela. Ela escreve, ela diz que o 15 de novembro era uma coisa que ela não esperava. O marido dela era muito, mega pessimista, ela era otimista. O marido era pessimista e ele também não esperava. Dom Pedro não esperava, ninguém esperava. Na verdade, eles ouviam falar em republicanista, blá, blá, movimento, mas eles não viam nada de concreto. Não tinha deputados e senadores republicanos, não tinha nada de concreto, tinha vereador de Câmara, tinha presidente de Câmara, mas era uma coisa pequena. Eles achavam o seguinte, se um dia os brasileiros forem votando nos republicanos maciçamente, vai ter uma Câmara totalmente republicanista, ou assim, 90%, né? Sim. E aí nós vamos ser convidados a nos retirar. Mas aí eles pensavam, eles vão deixar de reinar, mas vão poder ficar no Brasil. Pois não aconteceu nada disso. Veio um golpe militar de 600 cadetes, sem comando, né? Porque até eles decidirem fazer o Marechal Deodoro assumir, demorou um tempão, cadetes revoltados dizendo que iam proclamar a República. Claro que o que ia acontecer? Ia ser imediato. As tropas leais ao Império iam começar a fuzilar aquelas outras que estavam desleais ao Império. Ia ser uma guerra ali, que talvez, inclusive, desse em guerra civil, porque os negros, muito provavelmente, iam lutar também. Ia ser um banho de sangue no Rio de Janeiro. Aí, Dom Pedro II, que já estava muito velho, débil, decrépito, né? Ele, na verdade, não entende, ele fica no meio que um estado de choque, não entende, e diz que a presença dele vai contornar tudo. Aí ele desce Petrópolis, vai para o Rio. Então, no livro, tem essa história detalhada, tintim por tintim. Inclusive, tem até as horas das coisas que vão acontecendo. Hora tal, aconteceu, hora tal. E aí, Dom Pedro II fica meio que, quase que um catatônico, né? Não quer deixar a filha reunir o Conselho de Estado. Aí a filha manda o Conselho de Estado se reunir em nome dela, porque o pai ficou achando que não precisava. E, por fim, nada funcionou, porque aí os soldadinhos disseram que eles eram presos domiciliares no palácio, no centro do Rio. E ninguém podia entrar e sair. E aí foi uma coisa impressionante. Eles viraram as carabinas todas, as metralhadoras, para eles, tanto a família quanto as damas do Paço. Tanto que as damas do Paço só choravam, não faziam mais nada. Choravam. E aí os soldados disseram que se eles ousassem reagir e não querer ir embora, que eles iam metralhar todo mundo. Mesmo que os soldados não tivessem coragem de fazer isso, pode ser que fizessem, por exemplo, não matassem ninguém da família, mas matassem as damas, né? Claro, uma ameaça grande. Obrigar a ir embora. Então, o que aconteceu? Nesse momento de alta tensão, Dom Pedro II falou, não, a gente vai partir agora. E aí foi horrível, porque aí o povo começou a saber. E aí o povo começou a se amotinar para ir para lá. E aí, o que a gente lê nos relatos? Que salvas de tiros eram dadas toda hora para afastar o povo. Isso era de madrugada, você não enxergava nada. Então, se morreu gente, o que eu digo no livro, claro que morreu. Por exemplo, os imperiais marinheiros desembarcaram. Eles trocaram tiro pra caramba. Eles eram negros, né? 90% dos imperiais marinheiros eram pretos. E aí, o que eu falo no livro? Ninguém morreu. Ninguém morreu, Brisas, porque cada um desses que morreu, ninguém contou os mortos, ninguém disse quem morreu. Sim. Mas claro que morreu gente. Senão, os relatos não iam dizer que teve tiro para um lado, tiro para o outro, o tempo todo lá E depois que eles foram embarcados de madrugada no navio, continuou a ter,
porque aí desembarcaram tropas de Niterói, vindas de Niterói de manhã. Com certeza, sempre teve troca de tiro. Aí um soldado que era negro lá dentro da Fortaleza de Santa Cruz soube o que estava acontecendo, aí reclamou, aí o comandante deu um tiro nele, aí o outro deu um tiro. Ou seja, essas histórias não foram contadas. Por quê? Porque quem morreu não era branco. Então, isso é muito louco. E hoje em dia o movimento negro, parte do movimento negro, né, está estudando isso, analisando. A gente tem agora um professor aí da Unicamp, que já é amigo, o Matheus de Jesus, que acabou de publicar um livro exatamente sobre isso, sobre o massacre dos negros em São Luís do Maranhão, porque eles se revoltam contra a proclamação da República. Então, isso está no livro Alegrias e Tristezas e está muito mais pesquisado e detalhado no livro do professor Matheus. Então, assim, essa história não foi contada. A história dos negros que morreram pela proclamação da República não foi contada. É uma história que visa muito conhecimento, não é? É fundamental, então, essa leitura para a gente ter um relato mais fiel do que aconteceu naquele período. Ô, Bruno, quais foram as dificuldades que você encontrou para escrever esse livro, os perrengues aí ao longo desses 20 anos? Porque eu imagino que procurar material daquela época, coisas conflitantes, você deve ter passado por muita coisa nesse período. É, muita coisa. O Museu Imperial em Petrópolis é o arquivo brasileiro que mais possui material para a gente pesquisar. Contudo, para você pesquisar lá, hoje em dia a gente vai ter essa facilidade com a digitalização de tudo, mas ainda não, isso é uma coisa que está seguindo, né? Mas sempre teve que ir lá presencialmente. Então, essa é a primeira dificuldade, porque para a Fátima, não, ela morou lá e trabalhava lá o dia inteiro. Para nós que somos pesquisadores de fora, mesmo do Rio, você tem que ficar subindo, né? Então, essa é a primeira. Tá. A outra é que, na verdade, as fontes não estão só no Arquivo Histórico do Museu Imperial, estão em jornais e revistas de época. E antigamente você não tinha a Biblioteca Nacional Digital como você tem hoje. Isso é um tesouro. Isso faz as pesquisas aumentarem muito, né? Então, isso é algo que a gente pôde se aproveitar agora, né? De 2 anos e meio para cá, que foi quando a gente fez o livro, né? De 2017 a 2019. Antes não tinha isso. Então, você tinha que ir na Biblioteca Nacional pesquisar tudo. E aí é muito difícil. Agora, o livro, por outro lado, ele é um acúmulo de informações, né, de conhecimento, desses anos todos de pesquisa. Pesquisa, claro, que não foi ininterrupta, né? Ela era uma pesquisa que tinha algumas interrupções, porque eu mesmo, né, quer dizer, saí de um lugar, fui para o outro. Eu sou do Rio, mas moro em Brasília. E o Instituto Cultural que a gente fundou no Rio de Janeiro, neo-abolicionista, né, isabelista, esse instituto teve que se transferir do Rio para Brasília. Então, isso demorou anos. A gente tem uma opção de livro e mais. Aqui dentro, né, da minha casa, onde está o instituto, você tem coisa que eu nunca li, porque não está catalogado, não está higienizado, catalogado, digitalizado. Então, eu mesmo não sei dizer coisas que haja aqui e que ampliam o que está no livro, né? Agora, é o que também Fátima e eu a gente diz, mais do que isso aqui a gente não podia fazer, não. É o que a gente pode atualmente. Ele dá conta de toda a biografia política, embora ele seja um livro de teoria, história da historiografia e um livro da escrita de si, que são assuntos exclusivamente, não exclusivamente, mas eminentemente historiográficos. Então, ele não dá conta, por exemplo, a biografia religiosa dela é uma coisa que a Igreja Católica tem todo o interesse, porque muitos clérigos querem a beatificação de Dona Isabel. Então, a biografia religiosa dela não está aqui, não tem como, é imensa, é imensa. Né? E o local onde ela cresceu tinha sido transformado, né, no Museu Nacional, aí no Rio de Janeiro, só que foi destruído por um incêndio em 2018. Se perdeu muita coisa? Muita coisa, e é o local onde ela nasceu. Ela nasceu ali, como todos, a maioria nasceu ali, o pai dela nasceu ali, ela nasceu ali, e ela nasceu em 29 de julho de 1846. E o museu, a ironia tétrica é que a avó dela, Dona Maria Leopoldina, imperatriz do Brasil, no dia 2 de setembro de 1822, assinou, né, presidiu o Conselho de Estado. Então, houve uma ata em que ficou resolvida a independência do Brasil, somente na expectativa do Dom Pedro dar lá o grito dele que deu aí em São Paulo, deu
deu mais perto de vocês. E aí isso foi em 2 de dezembro de 22. Quando chegou, perdão, 2 de setembro de 1822, né? E aí Dom Pedro dá o grito 7 de setembro de 22. Quando foi em 2 de setembro, agora, de 2018, o museu pegou fogo. Caramba, mesma data. É uma coisa impressionante, é uma coisa assim quase que sabe, assim, diabólica, sabe? Porque é uma coisa assim, como que o Brasil, ele não cuida de si, ele não se conhece, ele não se dá valor, ele não... Como que a gente tem um problema, né? De autoestima, de falta de consciência histórica, cidadã, né? Como que a gente é nesse nível, né? E aí, claro, os governantes não são diferentes, né, dos brasileiros. Claro, a gente tentou, a gente chorou, mas existe uma responsabilidade coletiva naquilo ali, né? Não são só sucessivos governantes, né, que são empedernidos, que não ligam para a história, não ligam para a ciência, não ligam para a tradição. Somos nós também, né, meu caro? Somos nós também, né? Claro. E para a gente poder encerrar, Bruno, neste livro vocês conseguiram resgatar imagens? Tem muitas ilustrações? Muitas ilustrações, a maioria é inédita, inclusive há a foto que as pessoas nunca tinham visto, ninguém, né, dela morta, né, no castelo de Eu, na Normandia. Então tem a foto dela, vou até mostrar para vocês aqui, tem a foto ela no leito de morte, né, e bom, muitas imagens inéditas e que a gente trabalha e que são conhecidas, né, algumas já são, tem a foto da volta dos restos mortais dela ao Brasil. Aqui é essa imagem, não sei se vai dar para ver. Dá sim. Isso é ela no leito de morte em 14 de novembro de 1921. Fantástico. No castelo de Eu, na França, na Normandia. Isso aqui já é o funeral dela, aqui a página ao lado. Tá. Peraí. Já é o funeral. Então, o livro é muito grande, né, Gabriel? Tem quase 1000 páginas, é uma loucura. Mas ele vale a pena para quem queira trabalhar essa transição do século XIX para o XX e tudo que ficou lá muito escondido, muito apagado, muito desconhecido e que a gente tenta trazer à luz ali no livro. Bruno Antunes de Cerqueira, autor do livro, coautor, né? A Princesa que Não Assumiu o Trono, as alegrias e tristezas de Dona Isabel do Brasil. Muito obrigado por essa aula de história, por todas as suas explicações. Sucesso com o livro. Por conta da pandemia, não pôde fazer aí, né? A noite de autógrafo, como a gente diz, mas passando a pandemia... Fica o convite aí, se quiser vir para Campinas, porque é um livro fantástico sobre essa história e agradeço novamente a sua participação e disponibilidade aqui com o programa Câmara Total. Eu que agradeço a você, a todos que contataram, fico aí à disposição de vocês também e com certeza a gente ainda vai organizar um lançamento aí para o interior de São Paulo, tem Aparecida, Guaratinguetá, Campinas, Pindamonhangaba, né? Com certeza a gente vai estar aí. Uma história riquíssima e que tem que ser divulgada. Então, muito obrigado ao Bruno Antunes de Cerqueira.